Quando a gente se encontra numa encruzilhada, numa escolha, como é difícil a gente saber qual o melhor caminho, como integrar tantas possibilidades. Esse é o arcano dos amantes que nós vamos ver hoje com a trava número 6 do Genshin Jutsu. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando com Genshin Jutsu. Eu sou a Thelma Schiner e agora, toda quinta-feira, a gente está fazendo essa relação do tarô com o Genshin Jutsu. O Genshin Jutsu é essa filosofia milenar japonesa que trabalha 26 pontos estratégicos no corpo, que a gente chama de trava de energia. Esses números de cada um dos pontos não é aleatório, assim como também os arcanos maiores do tarô, cada um com um número e a força, a potência desse número. A gente já chegou no 6º arcano maior do tarô, que é os amantes. A maioria das pessoas acredita que quando a gente tira a carta dos amantes num jogo é porque tem amor à vista. Até pode ter, mas na verdade o arcano dos amantes fala muito do equilíbrio entre opostos. Se você está iniciando um relacionamento, é lógico que essas questões vão aparecer. Será que é a pessoa certa? Se eu me envolver aqui, será que eu vou perder uma oportunidade melhor? Mas isso pode acontecer em outras circunstâncias que não tem nada a ver com romance. A carta dos amantes, em vários baralhos que você procure de tarô, sempre vai mostrar esse rapaz, essa figura, em dúvida entre duas mulheres, entre duas opções. Mas se você vê bem, ele na verdade recebe uma flecha em cima dele próprio. Não é para ele escolher essa ou aquela, é para ele escolher a ele mesmo. Como assim? Então ele não vai escolher nenhuma delas? Não, ele percebe que as duas têm coisas interessantes. E é aí que começam as nossas dúvidas. Sempre que a gente tem uma opção, uma escolha, uma encruzilhada na vida, é isso que acontece. A gente vê que se pegar um caminho, vai perder todas as oportunidades do outro caminho. E vice-versa. Mas a vida é assim. Não dá pra gente ter tudo. Mas dá sim pra gente tentar equilibrar um pouquinho de cada uma das coisas. Quanto mais a gente faz escolhas muito radicais só para uma estrada ou só para a outra, a gente está perdendo a oportunidade de conhecer na gente mesmo o quanto nos interessa os dois assuntos, as duas possibilidades. A carta dos amantes fala disso. Mas antes da gente falar um pouquinho mais, eu quero que você veja em 3 tipos de baralho de tarô essa carta dos amantes. Aqui eu mostro 3 baralhos diferentes, sempre com a carta Os Amantes, o 6º arcano maior. Em todas elas, de alguma maneira, a gente percebe essa escolha entre opções diferentes. Neste baralho cabalístico, o enamorado ou o amante está entre 2 mulheres, a de azul, mais recatada, a de amarelo, aquela que traz o lado mais sexual, ele toca a sua coxa, mas o anjo joga a flecha para ele mesmo lembrar que estas 2 energias são importantes para ele. Neste baralho mais tradicional, vemos a figura do feminino e do masculino e o anjo tendo a escolha ou a capacidade de integrar estes 2 opostos. E no baralho mitológico, o rapaz tem que escolher entre 3 deusas. Todas elas têm a força de uma deusa, a capacidade de energias importantíssimas na vida humana. Pois é, você pode ver aqui pelas cartas o quanto essa escolha é da pessoa que está na dúvida. As opções, as 2 são boas e na vida da gente é sempre assim. Pensa, por exemplo, numa dieta. Se você não comer o doce, você vai emagrecer. Mas se você emagrecer, você está perdendo a oportunidade de saborear esse doce.
E é assim com tudo. Mas talvez a gente possa manter uma dieta, ser responsável para ficar com a silhueta como a gente escolheu e também experimentar um pouquinho desse doce. No caso dos relacionamentos, é um pouco difícil você escolher um pouquinho das duas ou dos dois. Mas até isso é possível. Não porque você vai ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Nada contra você que escolhe. Mas quando a gente faz uma opção na vida, a gente tem que lembrar que dentro da gente outras opções também existem, outras vontades também existem. E quando a gente tem consciência de que a gente não é feito só de uma verdade, a gente se conhece mais. E na hora da escolha, embora possa até perder um pouquinho daquilo que não seguiu, a gente tenha consciência de que aqueles assuntos, aquelas outras coisas atrativas estão dentro da gente, talvez para serem trabalhadas de uma outra maneira. Enfim, é a escolha de mim mesmo, percebendo que eu tenho várias facetas e na melhor das opções eu vou escolher sim algum caminho, mas eu vou tentar trabalhar o oposto para chegar em algum tipo de equilíbrio. O tarô tem toda essa relação com a cabala. Quem está me acompanhando nas quintas-feiras já sabe disso. Quem está chegando aqui, não esqueça de ver o vídeo que eu fiz lá no início. Tá na playlist, eu vou deixar aqui embaixo. E eu explico sempre que na cabala existe a árvore da vida, essa representação simbólica de todas as energias do universo, como elas podem nos influenciar até a manifestação na última Sefirot, como a gente diz. Eu vou mostrar aqui e também mostrar a relação dos amantes nessa árvore da vida. Vamos lá? Aqui vemos a árvore da vida. As 10 Sefirot, que são esses círculos, são os pontos que mostram o caminho de qualquer integração para se materializar as coisas no universo. E cada um dos arcanos maiores será a ligação entre alguma dessas duas Sefira. Os amantes ou enamorados é a conexão entre a terceira Sefira, Binah, e a sexta Sefira, Tiferet. Binah é a força maternal, enquanto Tiferet é a consciência, o sol, a conexão da força maternal que tudo quer abranger, precisa se afunilar e encontrar aquilo que realmente é o importante no momento. Se você tirar a carta do amante agora, já sabe, não é exclusivamente para amor, mas sim momentos de dúvidas, momentos de escolhas importantes que você tem que fazer. E o mais importante na hora da escolha não é o que você vai fazer, mas sim entender que existem dois caminhos importantes para você e de alguma maneira aquele que foi o preterido vai ter que ser trabalhado internamente, já que não vai ser o caminho escolhido. Tudo é equilíbrio. Equilibrar aquilo que eu escolhi com aquilo que eu não escolhi e usar de alguma maneira. E no Jinshin Jyutsu, nas 26 travas de energia, a trava número 6, o mesmo número do arcano Os Amantes, também fala de equilíbrio. Essa é uma trava que está lá no pé e os pés é o que nos sustenta. E vamos pensar, quando a gente caminha, é sempre um ou outro pé que está apoiado no chão. A gente tem que sempre escolher um de apoio e um no ar, solto por aí. A gente nem percebe isso, mas é só assim que a gente anda para frente. E quando a gente toca essa trava número 6 ou aciona pelo fluxo, que trabalha essa trava número 6 do Jinshin Jyutsu, a gente, na verdade, está acionando o equilíbrio. O físico, sem dúvida nenhuma, mas todo tipo de equilíbrio que a gente possa ter. Do pensamento, os sims e os nãos. A gente também trabalha o equilíbrio entre a parte inferior do corpo com a parte superior do corpo. Tudo relacionado a equilíbrio tem a ver com essa trava número 6,
assim como também com o arcano Os Amantes. Nós vamos tocar apenas a trava número 6, fazendo esse acionamento leve da trava. Lógico, se você quer trabalhar mais o seu equilíbrio emocional, físico, precisa, com um praticante que é o profissional do Jinshin Jyutsu, seguir com algumas sessões que vão ajudar você muito mais intensamente dentro de um processo de cura, de equilíbrio geral da sua energia. Mas aqui, a gente tocando essa trava, a gente está movimentando essas escolhas, essa possibilidade da gente unir os opostos para ter mais equilíbrio. Vamos fazer junto, mas antes, não esquece de já deixar um like aí para mim, que me ajuda muito. É a sua forma de colaborar depois de assistir o vídeo. Eu te agradeço. Vamos lá fazer junto? Encontre uma posição confortável e a mão direita ficará na virilha direita, enquanto a mão esquerda tocará a trava número 6, que é o côncavo do pé, sempre na perna direita. Encontre uma posição que facilite que você alcance os 2 pontos e relaxe. Solte ombros, cotovelos. Aqui eles só estão mais armados para você ver os 2 pontos que eu toco. E se puder, fique 1 minuto ou até mais tempo. Para o outro lado, inverta a mão esquerda, fica na virilha esquerda e é a mão direita que vai tocar a trava 6 do pé esquerdo, no côncavo do pé esquerdo. Lembrando que para acionar esse equilíbrio, esta escolha mais adequada, é sempre bom a gente ficar por uns 5 minutos na postura mais confortável, mas tocando a sua trava número 6. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa trava número 6 do Jinshin Jyutsu, eu vou deixar também aqui na descrição o link para um vídeo que eu falo só da trava número 6. Mas se você já conhece o Jinshin Jyutsu ou já conhece um pouco de tarô, eu tenho certeza que hoje você aprofundou um pouco mais o conhecimento, esse equilíbrio da trava número 6 e essa força da escolha dos amantes. Semana que vem, na quinta-feira, a gente vai ver o arcano do carro. Mas antes disso, sempre tem vídeo domingo de astrologia e nas terças-feiras dicas ótimas para a sua saúde que o Jinshin Jyutsu vai te ajudar. Até lá!